todos e todas, sejam todos cumprimentados e sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do teu podcast. Nós somos a MozaCast e sim, estamos aqui mais uma vez a lhe trazer conversas super animadas com os diversos convidados de luxo que têm sempre passado aqui conosco. Hoje sim vamos falar de um tema super e mega especial, que é a participação da juventude nos assuntos políticos. Nós sim estamos aí a acompanhar as diversas transformações socioculturais, econômicas e políticas que têm se verificado no nosso país. Então é a respeito disso. Como é que a juventude participa ativamente nos assuntos políticos? Como é que a juventude participa no desenvolvimento do seu país? Estas e outras questões vão sim fazer aqui parte do nosso bate-papo com este jovem Richard, Claudino Richard, sim, ele que é o nosso convidado que trouxemos aqui para falar um bocado dele e seu envolvimento nos assuntos políticos. E desde já, Richard, seja cumprimentado e seja bem-vindo ao MozaCast. Muito obrigado, Hilário Compocha, pelo convite. Quero, a partir deste momento, saudar os internautas que nos acompanham lá do outro lado. Também quero saudar a vasta equipa técnica do MozaCast, esta equipa que faz tudo acontecer neste local, neste maravilhoso local onde a juventude conversa sobre aspectos relevantes ligados ao desenvolvimento do nosso país. Exatamente. Onde a juventude conversa diversos aspectos ligados ao desenvolvimento do país. Mesmo a primeira questão, gostava de fazê-lo. Quem é Richard? É verdade, Claudino Richard é um jovem natural do distrito de Sussundenga, concretamente na província de Manica. Nas montanhas, nos lá Monte Binga. É verdade. Não, a propósito, o meu distrito, ou o Monte Binga, é situado mesmo no meu distrito. É situado mesmo no distrito de Sussundenga. Uau, que bom, que bom. Então, o ponto mais alto do país é lá. E o Monte Binga, quero lhe garantir desta vez que o Monte Binga está na moda agora. E como é que é crescer num sítio com montanhas? Como é que é a infância do pessoal que vive bem próximo do Monte Binga, lá em Sussundenga? É uma experiência única. Quero já te garantir que a nossa infância é típica de todas as crianças residentes no nosso solo pátrio, porque nós tivemos as mesmas diversões, não é? Nós tivemos um ambiente de convivência saudável, não é? Pois embora que faz muito frio. A propósito, é Europa lá, é gelo, não é mesmo muito bem nascer e crescer lá. Tivemos muitos aprendizados, boa convivência, boa maneira de ser e de estar. Aprendemos e estamos inseridos neste país com o objetivo de poder desenvolvermos o nosso país, e aprende-se mesmo na infância lá que é necessário crescer com convicções de desenvolver o nosso país. Então não há aquelas brincadeiras com macaco por estar próximo da montanha? Como é que é? Nas vossas brincadeiras vocês não viam lá macaco e a javali, entre outros animais que gostam da montanha? Bom, como é que é? Não acontecia isso? A priori, acredito que acontecia. Brincavam com macaco? Não, nós brincávamos com macaquinhos. É difícil encontrar um macaco já bem na fase adulta, mas nós encontrávamos alguns macaquinhos, nós tirávamos aqueles macaquinhos e brincávamos com eles, não é? Brincávamos, fazia parte do nosso dia a dia, e não só. Lá tem uma fauna bravia que permite, não é, essa convivência com o meio exterior da cidade. Então, tivemos brincadeiras com animais, não animais totalmente selvagens. Não, tivemos convivência com animais que permitiam que estivéssemos próximos deles. Eu lembro-me que tive experiências com golfinhos, tive experiências com outros animais que a sua diversidade não permite que encontre-se em outros
em outros ambientes. E tendo essa experiência muito boa, como é que analisas, né? As crianças que vivem no meio rural e encontramos as crianças que vivem num outro Exatamente, no contexto, meio sim, sim, urbano. no meio urbano. Como é que analisas? E É, sobretudo atualmente. é verdade. Eu tenho a convicção de que as crianças têm igualdade. Não é? Têm igualdade na sua fase de, de, de crescimento ou evolução. As crianças no meio rural, tanto no meio urbano, encontram certas limitações. Não, estas limitações fazem com que tornem as crianças especiais e únicas. Nós não tivemos muita convivência com brinquedos. Nós éramos obrigados a produzirmos os nossos próprios brinquedos. Não, o mesmo não pode se dizer das crianças que vivem no meio urbano. Não é? Dificilmente vais encontrar uma criança no meio urbano criando brinquedos de Já tem arame. aqueles Já desenhos da tem, Disney já produzidos exatamente, na exatamente, China e tal. exatamente. Então, tanto as crianças do meio rural, bem como as crianças do meio urbano, elas acabam encontrando limitações, mas são essas limitações que fazem com que tenhamos uma evolução significativa das crianças, não é? Exato. É a arte e ofício que se vive no meio rural. Então, de forma resumida, há uma total diferença, mas o que une é a questão da limitação. No meio rural, as crianças são obrigadas a produzir os seus próprios objetos. Exatamente, que é questão também de oportunidade. Ok. Até que o que une não é espécie de limitação, é espécie de oportunidade. Elas encontram a oportunidade de criar de forma natural as suas diversões, enquanto no meio urbano a diversão é meio que programada. A criança deve fazer isto, deve fazer aquilo, deve fazer aquilo. Então, ambas encontram limitações, umas por questões de liberdade, outras por questões de insuficiência, mas ambas as crianças, quer do meio rural, quer do meio urbano, encontram nisto tudo a oportunidade para poder evoluir. Então, vou fazer uma questão, né? Sim. Um trampolim. As uniões prematuras que nós vimos agora, Sim. será que deriva sobre essa questão das faltas de oportunidade? Porque se formos a ver, em termos de número, a maior parte do caso das uniões prematuras está mais nas zonas rurais, diferente das zonas urbanas. Será que deve ser por causa disso? Não, não tanto, não tanto. Eu tenho a certeza que a questão de uniões prematuras deriva mesmo da vulnerabilidade das crianças do meio rural. Não é? É uma questão de conhecimento, não é? De conhecimento por parte dos pais e encarregados de educação, que por vezes permitem que as crianças envolvam-se em uniões prematuras, porque encontram certas limitações para a sua evolução. Quero desde já, a partir deste momento, desencorajar atos ligados a uniões prematuras. Vamos deixar que as crianças evoluem de forma natural. Exatamente. Vamos deixar com que as crianças evoluam de forma natural. Então, o Richard tem participado ativamente nos assuntos políticos. É verdade. Como é que foi isso? É Como é que foi isso? Inicia em Manica, inicia em Nampula. Como é que foi? Podia nos narrar aqui um bocado? É verdade. O meu percurso político inicia mesmo em Manica, em 2004, visto que era uma criança inserida no meio social. Então, no meio social surge uma oportunidade do Richard de fazer parte de uma organização denominada Organização Continuadores de Moçambique, no ano de 2004, e a oportunidade chega e eu tinha que abraçar. Abraço a oportunidade e entro de forma automática ao mundo político. Começa-se
De lá, passa-se para outras fases. Quando a idade não permitiu que continuássemos continuadores, passou-se para outras organizações, não é? Que permitiam o desenvolvimento do Richard ainda no meio político. E isto ajudou-me bastante naquilo que é a minha evolução. Desde lá, por oportunidades para poder continuar com a minha escolaridade, tive a oportunidade de emigrar de Manica para Nampula. Mas a veia política já estava lá. Então, o que acontece? Saio de lá para Nampula. Quando chego em Nampula, procurei me inteirar sobre assuntos políticos em Nampula e felizmente fui acolhido de forma boa, não é? De forma boa. Estou mesmo feliz. E agora eu digo uma coisa: o Anitio não. Yeah. Em casa é aqui. Em casa é aqui. Eu acho que a forma carinhosa que fui recebido pelos jovens da província de Nampula no seu todo foi uma forma boa e criou espaço, não é? Ou cria até então espaços para um jovem crescer, quer de forma social, política, acadêmica e de todas as outras maneiras, mesmo de forma profissional, não é? Então, em Nampula, nós encontramos um povo acolhedor. Ninguém olhou para os aspectos de etnia, raça e tudo mais. Não, disseram um jovem moçambicano, nós vamos correr com ele, vamos trabalhar com ele, então vamos aprendendo e ensinando a ele como as coisas são feitas e felizmente eu venho em Nampula em 2015. Em 2015 mesmo, comecei a engrenar-me passivamente a política e felizmente a partir de 2018 eu já estava mesmo firme em questões políticas, quer sociais, em Nampula. E as coisas foram desenrolando, participamos em várias atividades que envolvem atividades eleitorais, atividades de sensibilização de massa, atividades e várias outras atividades que nós realizamos no seio político e mesmo no seio social aqui na província de Nampula. Exatamente. Temos aí um povo acolhedor, um povo próspero e, sobretudo, carinho. Está ligado ao povo Macua. É verdade. E se formos a ver em outros pontos, reclama-se muito sobre tribalismo, reclama-se muito sobre a questão de etnocentrismo por aí. Então, o que pode estar por detrás disso? Mas quase todos até tivemos um convidado, como o Tepa Virgílio, Sim, sim. em que falou que foi acolhido aqui na terra das Mutianas Oreira da melhor forma. E que se vai a casa, em algum momento já sente saudades de Nampula. É verdade. Então, é verdade. e vamos a outros pontos do país, reclama-se muito sobre o regionalismo, reclama-se muito sobre o tribalismo. O que pode estar atrás disso? O que está no centro do tribalismo é a questão como você olha para as pessoas. Eu saio de Manica para Nampula com uma convicção. Eu vou viver em Nampula. Não sei se conseguem perceber. Eu vim com outros jovens. E outros jovens tinham uma convicção. Eu vou estudar em Nampula. Eu não sei se conseguem entender a diferença. Consigo. Se você leva as coisas para o seu lado, olhar assim como Macua. Eu olho para mim como a Macua. Por isso que o povo Macua acolheu-me de boa maneira. Se eu tivesse olhado o povo Macua com desdém, obviamente que teriam também me olhado com desdém. E não conseguiria viver em Nampula. Então, eu saio de Manica com convicções de que vou viver em Nampula. Vou aprender com o povo Macua. Farei aquilo o que o povo Macua faz. Tenho amigos que vieram estudar em Nampula e não comeram caracata. Tenho amigos que vieram em Nampula e não comeram macaca coipuíra.
não sabem o que é. Tenho amigos que saíram de Nampula sem sequer provar papai. Então, como é que o povo local, nesses aspectos, teria tratado alguém desta natureza? Em algum momento é algo exótico, é estranho, É né? verdade, é verdade. Exato. Então, se olha o povo local, os nativos, como cidadãos moçambicanos, obviamente que eles o verão como cidadão moçambicano. Se chegas na beira, não, crias uma certa barreira com a socialização do povo da Munhava, tu verás que o povo da Munhava irá te rejeitar. Mas quando chegas em Nampula, crias um ambiente de convivência boa com o povo de Namicô, o povo de Matala, o povo de Enchilo, o povo de Mossoril, o povo de Nacala, acredite, Nampula é um paraíso. Exatamente. E mesmo em relação àquilo que é o nosso pano de fundo, por que é que a juventude deve participar dos assuntos políticos? Dizia um filósofo que a política é a base da nossa convivência. Um jovem que não participa em atividades políticas está sujeita a ser governado por aquele que ele não escolheu. E veja, há uma história muito importante que deves aprender. Vamos pressupor que estamos ali 3 jovens, não é? E precisamos eleger alguém para ser o nosso dirigente. Eu vou votar. Um vai votar em branco e o outro vai se abster. Na realidade, sabe o que vai acontecer? O voto lá vai contar. E se o voto conta, já temos lá um líder. E o líder não vai ser para quem votou. O líder vai ser para quem votou, para quem se abster e para quem não votou. É líder de todos. É líder de todos. Então, é necessário que participemos nos processos políticos para escolher aqueles que melhor nos configuram na parte governativa, aqueles que melhor vão nos representar em aspectos de governação. Não? E, aliado a isso, a juventude está a ser levado de forma especial no mundo político agora em Moçambique, porque eles já encontram um espaço, não é, para poder expor as suas inquietações, as suas sugestões, as suas ideias. Isto permite com que o jovem tenha, não é, a sua vida política ativa e que possa participar nos processos de desenvolvimento do país, não é? Então, a juventude está representada no seio político. É por isso que agora temos muitos dirigentes jovens, temos muitos deputados jovens, temos muitos atores políticos jovens, porque já é perceptível a tendência juvenil de participar de forma ativa em questões ligadas à política. Então, um jovem com consciência no lugar deve fazer algo relacionado à política, porque a política é o modo de convivência de cada um de nós. Em qualquer parte do mundo, há lá uma política a ser executada. E o jovem deve fazer parte. E para quem não faz, o que é que deve estar a perder? Percebe? Para quem não participa Para ativamente quem na não política, o participa, que pode estar a perder? o que está a perder? Quem não participa em atividades ligadas à política está a perder uma oportunidade de aprender um modo de vida muito importante para o desenvolvimento do nosso país. O que vai acontecer? Se você não participa nos processos políticos, o que você vai fazer? Você vai murmurar no bairro. E isso cria um sentimento de frustração, enquanto tinhas canais próprios para expor as tuas preocupações. Então, acaba
perdendo uma oportunidade ímpar de ajudar no desenvolvimento do nosso país. Mas é dito pelos melhores filósofos: todo homem, por natureza, é político. Exatamente, já dizia o Aristóteles. É verdade, é verdade. E muitos jovens, em algum momento, são usados pelos políticos. Verdade ou não? Não, eu não creio tanto. A questão de ser usado é relativo. E eu posso mesmo dizer inexistente. Sabes por quê? A vida é uma constante transformação e aprendizagem. Tá bom? Richard é um ator político de um determinado partido político. Lá eu desempenho alguma função para o crescimento do meu partido político. Mas eu não estou a ser usado. Eu estou a aprender a fazer alguma coisa. É uma habilidade. É uma habilidade. A questão de ser usado surge mesmo quando você alia-se a um partido político com objetivos, com tendências. Quando você alia-se a um partido político com os seus objetivos, com suas tendências, com os seus desejos, e os desejos não são realizados naquele partido político, o que você vai dizer nos bastidores? Aquele partido político usa as pessoas. Não. A ideia deve ser: todo o jovem deve fazer sim política, mas desta maneira deve constituir um espaço de aprendizado, deve constituir um meio social de aprendizagem contínua. As habilidades que você aprende num partido político pode usar-se numa organização não governamental. A forma de discursar que você pode aprender num partido político, pode usar isto para convidar a comunidade para uma certa causa. Então, o que nós temos são pessoas que vão aos partidos políticos com tendenciamentos, com expectativas. E quando as suas expectativas não respondem à sua realidade, aquilo que você encontras lá a frustração. E essa frustração vai te fazer pensar que os políticos usam os jovens. Não, os políticos não usam os jovens. Os políticos ensinam a juventude como é que as coisas são feitas. Eles também aprenderam. Aprenderam e devem transmitir esse conhecimento a outros jovens. E quando transmitem esse conhecimento, meu irmão Hilário, não é possível todos nós sermos chefes. É vez. Não chora, vai chegar o teu tempo. Eu não sei se consegues me perceber. Não, consigo perceber. É verdade. Então, quando chegas com expectativas a curto prazo e essas expectativas não são respondidas, vai dizer que os políticos usam os jovens. Os políticos não usam os jovens. Então, os políticos ensinam os jovens. Os políticos ensinam os jovens. Ensinam. Então, essa frustração que nós vimos por parte de alguns jovens, em algum momento deve-se por causa dessa questão dos desejos e algumas vontades políticas e expectativas. Exatamente. E nós encontramos, em algum momento, se existem jovens que participam ativamente nos partidos políticos, são chamados de lambibotas. Sim. Quais são as implicações para o próprio jovem e para os outros? A questão lambibota. Você ser participativo e olhar para o desenvolvimento do teu chefe, isso não é ser lambibota. Eu, quando desejo namorar com alguém, eu tenho que elogiar aquela pessoa. Faz parte. Mas também faz parte a crítica daquilo que não estiver bom. O conceito lambibotismo é usado para quando as pessoas não conseguem colocar as suas ideias
um foro próprio. Por isso que chamam os outros de lambibotas. Eu tenho, sim, sentimentos. Eu sou pessoa. Eu vou elogiar ao Hilário Compoxa quando faz uma coisa boa. Mozacast é um podcast muito bem organizado. E quando da minha entrada neste local, eu elogiei o local. Eu estava a lamber as suas botas? Não. Estou a elogiar aquilo que está bom. Exato. Eu não posso ficar alheio a isto. Eu não posso ficar alheio a uma coisa que está boa. É notório. É notório. Então, a questão de lambibotismo, eu acredito que não ganha muito espaço. Por quê? Pelo menos no partido político em que estou, nós temos uma questão, primeiro, de crítica e depois elogiar. Quando a coisa não estiver boa, Hilário, eu chego ao meu superior hierárquico, eu digo, chefe, essa coisa não está boa. E quando a coisa está boa, eu chego, digo sempre, chefe, você acerta. Então, não podemos criticar aqui entre elogio e lambotismo. Exatamente. O lambibotismo é falar o que não existe na pessoa. E muitas das vezes o que se verifica nas televisões, nas rádios, nas redes sociais, tem sido isso. Não, é o olhar da pessoa. Eu não vou criticar a visão de Hilário Compoxa. Pode chegar um outro jovem e dizer que o podcast não está melhor organizado porque tinha que ter aquilo e mais aquilo. É a opinião dele. É a opinião dele. Se alguém olha para um certo dirigente e diz aquilo que o governador da província de Nampula fez é gratificante, isso não é lambibotismo. Se alguém diz o governador da província de Nampula é muito social, isso é lambibotismo. Não entende isso como se fosse lambibotismo. O problema é chegar e começar a falar o que não existe. Mas temos que salvaguardar aqui a questão de opinião pessoal. Os meus olhos veem de uma maneira. Os olhos de uma outra pessoa veem de uma outra maneira. Mas a realidade está lá. A realidade está lá. Então, não é lambibotismo. É o elogio da coisa que foi feita. Ok, então devemos separar. Exatamente. Vamos separar. E como é que avalia a governação do nosso país? E qual é o espaço da juventude na governação do nosso país? É verdade. Quero começar esta abordagem por saudar mesmo Sua Excelência, o Presidente da República, pela forma como tem dirigido os destinos deste belo Moçambique, olhando mesmo para a questão do empoderamento da juventude, da aproximação que ele tem com a juventude e na criação de oportunidades para a juventude encontrar neste país oportunidades para desenvolver este país. Está de parabéns o Presidente da República, mas temos que aceitar que ainda temos desafios. Temos desafios porque a juventude é a classe maioritária do nosso país. E é muito complicado agradar a toda a classe, mas esforços estão sendo revidados para que a juventude encontre neste solo pátrio oportunidades para desenvolver. E esta governação encabeçada por Sua Excelência Felipe Jacinto Inhofe, vai buscar oportunidades, vai buscar caminhos para levar a juventude a abraçar a esfera de desenvolvimento do país. É de louvar. Então, nós encontramos também a questão do desemprego. Sim. Será que enquadra-se na questão dos desafios? É Porque, verdade. olha, há um momento em que há um funil, né? Sim. Exatamente. Em que muitas oportunidades não estão a aparecer para os jovens. É verdade.
Será que a saudação também estende-se para aqueles jovens que ainda não têm oportunidade? A questão de oportunidade, já diz o Lil Wayne, vezes, não é possível enquadrarmos ou sermos enquadrados todos de uma única vez. Mas o que vamos continuar a fazer é abraçar o empreendedorismo. Eu conhecer a minha habilidade e fazer com que a minha habilidade seja uma fonte de geração de renda. É o que os países desenvolvidos fazem. A juventude não só se limita em oportunidades que são disponibilizadas pelo governo. Também abraçam outras formas de criação de emprego. Então, quero mesmo exortar a todos os jovens. Vamos abraçar o autoemprego. No princípio dói, mas depois fica doce. Não sei se conseguem perceber. Não, No estou a princípio perceber. é complicado partir do zero. Mas depois, com o crescimento que você terá nesta coisa, mano, estou a te dizer, as oportunidades para os jovens existem. O que nós temos que matar é a vergonha. Nós temos que ter a coragem de desenvolvermos um autoemprego. 5 meticais no bolso difere de 0 meticais no bolso. Eu estou a dizer agora, se surgir agora uma oportunidade de ir fazer algum trabalho lá fora que me rende 10 meticais, eu vou sair e vou fazer, depois volto aqui nos estudos. O que eu estou a dizer? Temos que abraçar todas as oportunidades de fazermos alguma coisa que nos rende algum valor para podermos continuar a viver. Não é possível o governo apoiar todos, mas estão lá a ser empregos, oportunidade como o agora emprega jovem. Essas oportunidades vamos abraçar. A quem tiver a oportunidade de abraçar, abrace e empregue outros jovens. E a partir disto, quem não tiver a oportunidade de participar nestas iniciativas todas, vamos criar as nossas próprias iniciativas, as iniciativas de jovens para os outros jovens. E assim nós vamos evoluir. Eu conheço um amigo, Erasmo Plica, não, é meu amigo de formação. Ele teve, todos, né, tivemos limitação de criarmos. É o homem das energias renováveis. Exatamente. Nós tivemos poucas oportunidades, né, ligadas à nossa área de formação, mas nós tínhamos uma outra área de formação que eram as energias renováveis. E ele abraçou as energias renováveis, está ali, agora é dono de uma firma. Não, eu estou a falar da Tecnosolar, se não estou em erro, é a Tecnosolar. Ele está lá com a Tecnosolar e as coisas estão a acontecer. É a Solar Energy. Solar Energy. E está lá, a firma já é grande, não, conseguiu empregar outros jovens e já não fica a reclamar nos bastidores. Já está lá a oportunidade. Ele criou uma oportunidade e conseguiu evoluir. Então, é esse espírito que nós, os jovens, precisamos ter. Não esperar tudo vindo do governo. Não. Como disse, não é? O Presidente da República, ele não quer os jovens que choram. É que jovem que chora, se você de levar para ser chefe de outro jovem, vai chegar lá e vai chorar na mesma. Não vai conseguir. Então, a única coisa que nós vamos fazer é sermos firmes, criarmos os nossos próprios autoempregos, começar dali a evoluir. Vais notar que nós seremos uma linhagem de jovens espetacular. Deixarmos de murmurar nos bares, nas barbearias, nos salões de cabelo. Então, vamos criar. As mulheres têm o seu espaço.
têm o seu espaço e elas conseguem criar os seus autoempregos e assim vamos contribuir, não é, no desenvolvimento de Moçambique. Então, dias atrás eu estava mesmo aí nas redes sociais e é um dos grandes memes que circulou. E alguém consulta a uma senhora. Hoje em dia, o que vale mais? Notas elevadas no certificado ou padrinho? Ok. E muitas pessoas foram respondendo que era os padrinhos. Padrinho. Nós vimos que existem certas pessoas com um mindset Uhum. e uma boa capacidade em termos daquilo que é adaptação. Mas, infelizmente, por falta de um puxão, de um padrinho, não conseguem certas oportunidades. O que tens a dizer? A questão de padrinhos não é algo padrão para conseguir um emprego em Moçambique. Quem conhece a minha família, não tenho nenhuma família de renome. Mas, quando chegou o dia da entrevista, eu coloquei lá as palavras que me perguntaram e eu respondi. Então, não é preponderante que tenhas um padrinho. Não. Eu nem acredito muito nessa teoria. Eu simplesmente acredito na capacidade da pessoa enfrentar os desafios que são colocados nas entrevistas e ali a pessoa acaba conseguindo a vaga por intermédio do seu conhecimento próprio. Não quero aqui assegurar que todo jovem que tem um emprego em Moçambique tem um padrinho. Os famosos 150 mil, 200 mil, 100 mil. Não tenho assim um conhecimento ótimo, porque eu sou um jovem que participei nos mesmos processos. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Como é que fui até lá? Eu lembro-me que mesmo dinheiro para fazer cópias dos meus próprios certificados era difícil. Mas fui batalhando, não é? Fui fazendo alguns trabalhos básicos, consegui, fiz a cópia dos meus certificados, concorri a um concurso público e pronto, as portas se abriram. A única coisa que eu tenho a te dizer, meu irmão, é vez. Não chora, vai chegar a tua vez. A questão, eu não vou negar que estamos num meio corrupto. Um e o outro jovem pode ter passado por esses processos. Pode ter passado pelas cobranças, pode ter passado pela existência de padrinhos, mas não são questões preponderantes nos concursos, quer nas empresas, quer no aparelho do Estado. Não vou negar que existem. Podem existir. Porque nós vimos que muitos jovens acabam ficando desesperados em deixar os seus documentos em uma ou outra instituição pública, assim como privada, pela falta dos valores. Há uma certa desmoralização, né? Uma certa desmotivação por parte dos jovens. É como se diz na gíria, só vou gastar dinheiro de cópias. Então, o que pode estar por detrás disso é a corrupção. Ou alguma falha que se diz no sistema, né? Tipo, o sistema já está viciado. Não. Será que deve ser por conta disso? Era bom que a gente percebesse aqui um bocado. O sistema hilário composto, o sistema não está viciado. Cada pessoa tem o seu sentimento. Se o sistema estivesse viciado, não seria criado o gabinete de combate à corrupção. É o mesmo sistema. Por que criaríamos um gabinete de combate à corrupção? É o mesmo sistema. Então, não é o sistema que está viciado. Richard tem o seu coração. Hilário Composta tem o seu coração. Não. Os gestores têm a sua forma de pensar, têm os seus desafios. Então, não vou negar que temos em todas as esferas, quer no setor público, quer no setor privado, questões ligadas à corrupção, os refrescos. Não vou negar que existam.
mas não são fatores preponderantes E isso de no que forma recrutamento. periga É, o desenvolvimento do país? exatamente. Graças mesmo à pronta intervenção de Sua Excelência Presidente da República, questões de corrupção em Moçambique não são toleráveis. O Gabinete de Combate à Corrupção é operativo. Se identifica-se um corrupto em Moçambique, tem os seus tratamentos legais. O Gabinete de Combate à Corrupção é operativo. Por quê? Se permitirmos que haja muita corrupção, isso vai ser muito fatal para o desenvolvimento do país. Vamos colocar alguém que não sabe andar com uma máquina empilhadeira, por exemplo, numa empresa. Isso periga o próprio material, bem como periga a própria ou a vida dos colaboradores. Então, se alguém consegue por via de corrupção, alguém é detectado como corrupto, o Gabinete de Combate à Corrupção segue os trâmites legais até apurar-se a verdade e tomar-se medidas ligadas à questão da corrupção. Isso sim periga o desenvolvimento do país, mas há um trabalho sério que o nosso Estado está a fazer com vista a combater de forma total, na totalidade e na generalidade, a questão de corrupção em Moçambique. Yeah. E uma das coisas que também tem-se falado bastante e tem impactado naquilo que é a vida da juventude atualmente são os 3 anos sem contratação no aparelho do Estado. Isso de que forma pode impactar a vida dos moçambicanos e, em particular, a vida dos jovens, né? Porque teremos aqui 3 anos cheios Sim. em que não estará a se fazer uma contratação nas instituições públicas. E temos muitos jovens desempregados. Exatamente. E lá, volto de novo. Vamos criar os nossos autoempregos. Conseguem perceber? O que eu estou a tentar aqui explicar? Os 3 anos sem contratação é uma medida que o Estado moçambicano olha para poder permitir que haja uma harmonia entre os funcionários do aparelho do Estado e o próprio Estado. Nós estamos agora sem fundos, o país está sem fundos, para poder responder de forma pronta aquelas que são as necessidades dos funcionários do aparelho do Estado. Mas todo o esforço está sendo revitalizado com vista a garantir que essa situação esteja resolvida. Então, os 3 anos é um período para permitir que o Estado encontre uma forma de recrutar em massa os jovens para poderem preencher as vacaturas que existirem naquele período para o aparelho do Estado. Porque vamos recrutar muito, o Estado vai recrutar muito. E, no final de contas, os salários não vão existir. O dinheiro vai ficar escasso. Então, primeiro, vamos manter a base e adicionarmos o expoente. Então, estamos nas redes sociais e uma das coisas que tem se reclamado é a má gestão por parte do governo atual. Já passaste por um episódio ou tendo notado alguns comentários sobre essa situação? Tenho. Em todo mundo, escuta o que estou a dizer até agora, mesmo nos países desenvolvidos, o governo é vista como de pessoas que não estão a gerir bem. Mas sabes por que isso acontece? Porque não é Richard que está a gerir. Se este que está a dizer que há uma má gestão, se levarmos para lá, vai piorar a situação.
como não estamos diretamente no local, nós entendemos a coisa desta maneira, que é uma má gestão. Mas, na realidade, são esforços que estão sendo realizados para mantermos o nosso país na rota de desenvolvimento. Quem não está neste podcast, ele vai pensar que as coisas estão sendo filmadas por um celular. Enquanto não, tem um equipamento. Tem um equipamento neste local. E só quem está neste local é que vai entender o quão é difícil gerir este material que está aqui. Quem está nos bastidores vai dizer o quê? Porque pronto. Porque a câmera não posicionaram bem. Porque a voz não está a sair bem. Mas quem está neste local está a entender que esforços estão sendo feitos com vista que esta nossa intervenção saia da melhor forma aos nossos telespectadores, aos nossos internautas. Então, a gestão de Moçambique está boa, mas não faltam lá desafios. Mesmo em países desenvolvidos, temos a problemática do desemprego. Na América, há problemas de emprego. Há problemas de moradores de rua. Na França. E em todo o mundo, temos a problemática do desemprego. A única coisa que eu quero aqui sensibilizar a juventude é criarmos os nossos autoempregos. Então, o empreendedorismo é que deve ser a saída. É um caminho. É um caminho mais que viável. É um caminho mais que viável. E o mercado está aberto para os jovens empreenderem? O mercado está. A maior parte de empresários que são meus amigos são jovens. E olha só, a falta de capital, como é que se diz? É negócio, né? O capital inicial. Onde é que o jovem vai apanhar o dinheiro para iniciar com o seu autonegócio? Hilário, eu sou um jovem empreendedor do ramo imobiliário. Eu sou carpinteiro. Eu começo as atividades de carpintaria em 2019. Sabes, eu comecei com o quê? Com pá. Não, cerote. A fazer banquinhos, a fazer coisinhas pequenas. E é daquele local que agora a carpintaria está lá. Já produz material de qualidade. Em suma, não é precisamente começar não é necessário que comecemos do gigante. A problemática da mentalidade juvenil nossa é pensarmos que a empresa Meta, a detentora do Facebook, do Insta e de outros aplicativos, o WhatsApp começou em gigante. Quando nós começamos a usar o Facebook, ainda estava aliado ao MiG-33. Entende? Quer dizer que era uma coisa micro. Mas de 2007 para cá, o Facebook já é uma gigante. Já é Meta, já envolve lá outros aplicativos. A única coisa que nós vamos fazer é começarmos com os recursos disponíveis. Está aqui Hilário Compoxa e a sua vasta equipa. Começaram daqui. Vamos ter uma TV ao nível da STV. Vamos ter um grupo ao nível do grupo Soico. Mas Hilário e a sua equipa começou com uma câmera. Eu lembro que nós os dois filmávamos com o celular, com o iPhone 6. Yeah. Não lembro? Yeah. Nós
filmávamos com iPhone 6. Yeah. Mas estás aqui, uma equipa vasta, com equipamento de louvável. Isso é persistência. Vamos começar do pequeno, mas com uma visão. Nós queremos chegar lá. A Moza Cast, ou este podcast, não tem o objetivo de parar por aqui. Tem o objetivo de ir mais além. Mas lembram que Hilário Composta começou a filmar com celular. E agora já tem uma mega que está em fase de tornar-se gigante. Agora já evoluiu. Hilário Composta está a crescer. O grupo Mozarcast está a crescer. Não é isso? Então, o que eu quero exortar aqui à juventude é: vamos começar dos nossos recursos, daquilo que nós temos. Eu conheço jovens que começaram a vender óleo em plásticos, dentro dos plásticos. Agora já tem lojas. Então, é tudo uma questão do processo. É o processo. E para os jovens que só ficam a reclamar. Vamos começar. Vamos parar de sentar nos muros, sentar nas baterias, sentarmos nos bares, só ficarmos a reclamar. O valor que você compra 6 lights é suficiente para começar a jornada. É suficiente para abrir uma coisa tua e evoluir. Veja que a coisa, quando começa de baixo, você tem maior controle. Porque você sabe que a seguir, o passo X a tomar é este. Tenho experiência de muitos jovens que começaram de baixo, com poucos recursos, e conseguiram atingir patamares espetaculares. É só questão de persistência e ter fé. Ir à luta, acordar de manhã, correr atrás dos nossos objetivos. Hilário Composta, vamos conseguir, vamos ter conhecimento de desenvolver o nosso país. E falando em fé, qual é a tua visão do nosso Moçambique daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos teremos um Moçambique próspero, um Moçambique com capacidade de regeneração, um Moçambique que olha para a juventude como a fonte de desenvolvimento do país. Mas para tal, nós, a juventude, temos que deixar de murmurar e começarmos a tomar atitudes que visam desenvolver Moçambique. E falando em desenvolvimento, temos aqui dois tipos de jovem. Um na zona de conforto e outro já está fora da zona de conforto. Yeah. Qual é a análise que tu fazes? Exatamente. Quero agora parabenizar aos jovens que já saíram da zona. E como sair da zona de conforto? Como sair da zona de conforto? Vamos lutar de acordo com aquilo que é a nossa realidade. Deixemos de comparação. Tecnospark e iPhone 14 Pro Max, ambos são celulares, sabias? Ambos usam o WhatsApp. Mas se eu me comparar o meu Tecnospark, o meu Itel, com alguém que usa o iPhone 14 Pro Max, este é o pecado. Não posso comparar. Tenho que ter a inspiração na pessoa. Tenho que olhar a pessoa e dizer: não, eu quero chegar àquele patamar. E para sair, ou para chegar até aqueles níveis, o que eu devo fazer? Tenho que sair da zona de conforto. Tenho que ir à luta. De acordo com a minha realidade. Se o certificado não resolveu,
Eu vou resolver com business, mano. Yeah. Se o certificado não resolve os meus problemas, vou resolver com bolada. Vou ao mercado grossista, eu vou comprar cebola, eu vou vender. Essa é a única saída. Eu vou fazer isso. O mais importante, sabe qual é? É ter fonte de sobrevivência. É ter alguma ocupação para você fazer e você avançar. Vais vender tomate hoje, vais vender tomate e cebola amanhã, vais vender tomate, cebola, pimenta depois da manhã. É o mesmo de ontem? Não, os resultados já É, são. exatamente, já são outros. Então, vamos começar de baixo. Vamos avaliar. Mas o princípio disso tudo é sair da zona de conforto. A saída da zona de conforto é uma das melhores. É o princípio. E a juventude alcoólica. Uma das questões sempre que eu tenho feito aqui, porque o nosso podcast é de jovem É verdade. para É jovem. verdade. E uma das coisas que caracteriza a juventude é sexo, álcool e drogas. Então, nenhum dos nossos convidados sai aqui sem responder É isso. verdade. E Temos jovens, temos que nos abster das drogas. As drogas destroem. As drogas destroem. O álcool. O álcool deve ser consumido com moderação. Um jovem não pode beber até esquecer. Quer esquecer o quê? Quer esquecer o quê? Um jovem não pode beber até esquecer. Não estou aqui a dizer que o jovem não pode beber. Mas não pode beber até esquecer. Quer esquecer o quê? Um jovem não pode beber até não se reconhecer. Temos que beber com moderação. Eu tomo 6 light. É o limite. Tenho que olhar para outras perspectivas. O álcool de forma exagerada é prejudicial à saúde. Então, vamos sempre beber com olhos colocados para o futuro. Estou a beber hoje, amanhã vou beber. Então, tenho que beber com moderação para primeiro manter a minha saúde e manter a minha saúde financeira estável. Eu tenho a experiência de jovens, Hilário, eu tenho experiência, mas não quero te falar agora. Tenho a experiência de jovens que bebem até não ter mais dinheiro. E no dia seguinte está pedindo outro para matar para balança. Come on. Mano, faça isso. Bebe até um nível em que você sente, pronto, eu sou jovem, este nível não. Não, já chega. É para a pessoa te perguntar, mano, não, já chega. Já chega. E você pessoalmente dizer, yeah, fixe. E você sair de cabeça erguida do local da bebedeira para casa. Não podes beber tipo o último dia naquele dia. Não, mano, vai morrer cedo. Ah, exatamente, vai morrer cedo. Mas voltando um bocado para aquilo que é o nosso pano de fundo, é verdade. existem certos adultos que não dão oportunidade para os jovens. Nós temos aí verificado em certas instituições ou na nossa administração pública a existência já de badalas que já fizeram um bom percurso na função pública. E temos jovens que ainda precisam daquele espaço. Exatamente. Quero louvar uma iniciativa que está sendo levado a cabo pelo nosso governo, que é de reformar não é, a todos os funcionários do aparelho do Estado com uma idade igual ou superior a 60 anos. Esta iniciativa visa mesmo abrir aquilo que é a cedência de oportunidades para os jovens. Nos próximos momentos, vamos descobrir que o nosso aparelho de Estado será repleto
de jovens com ideias, com focos para o futuro. A questão de como você se referiu aqui dos madalas estarem a superlotar o nosso aparelho do Estado. Há uma luz verde do nosso governo que visa mesmo reformar aqueles que tudo já deram para o desenvolvimento do nosso país e dar oportunidade aos nossos jovens. Não estão a ser expulsos, estão a ser reformados para contribuir com ideias, com aquilo que é sua experiência naquele local. Aquilo que é sua experiência naquele local. Mas já de forma sentada, relaxada, a cuidar dos seus filhos, dos seus netos, não é? Das suas quintas, a cuidarem disso tudo, mas a contribuir com ideias naquilo que é o processo de desenvolvimento que está sendo levado a cabo pelos jovens. E em uma das entrevistas, eu tive a oportunidade de assistir um dos vídeos do Danny Timani, e um grande homem de Deus, Exatamente. em que ele fala, exatamente, o pastor Danny Timani, em que ele falava, nós como jovens devemos nos preocupar em fazer tudo agora, por forma a garantirmos uma melhor reforma. Qual é a tua análise face a essa situação? O jovem agora deve lutar para ter uma habitação condigna, ter uma vida estável. Percebes? O jovem agora é o tempo este de lutarmos para garantir a nossa reforma, para aquilo que nós queremos depois de sermos desligados. Para não ficarmos frustrados. Eu conheço senhores que já passaram para a reforma e agora quando chegamos na quinta dele, ele senta conosco, eu sento com ele, aprendo com ele, não é? E no final tudo sabe, faz o quê? A coisa muito especial. Ele abate um animal e diz, no tempo em que eu estava na correria, eu não tinha muito tempo para degustar dessa maravilha que é Moçambique. Agora que já estou desligado, o que eu tenho que fazer? Tenho que sentar e estar a degustar daquilo que foi o meu trabalho durante este período todo. Então, nós como jovens temos hoje que criarmos condições para quando chegarmos à idade de 55, 60, ou se não 50 mesmo, termos uma missão de combater um grande combate. E eu estar firme de que é isto que eu queria para a minha vida. Os meus filhos já estão formados, eu estou aqui, estou de boa, não preciso chatear muita gente e assim vamos levando a vida. É imperioso agora que todo jovem, do Zumbo ao Índio, do Rovuma ao Maputo, lute para garantir a sua reforma. Enquanto as nossas energias, as nossas células ainda agitam-se da melhor forma. Exatamente. Não sei aí a minha produção se existe uma questão que eu deixei por ficar e que gostava de colocar aqui ao nosso convidado. Está tudo bem. Exatamente. Então, em gesto de considerações finais, o que quero deixar para os nossos caríssimos internautas que sempre estão lá atentos ao MozaCast, cada conteúdo, cada episódio, estão lá super atentos. É verdade. Jovens, este é o nosso momento. Este é o momento de nós, a juventude, fazermos acontecer. É o momento, este ano, vamos a mais uma corrida eleitoral. Temos que ir na corrida eleitoral olhando aquilo que são os nossos objetivos de desenvolvimento desse país.
quero convidar a toda a juventude a participar de forma ativa nas atividades políticas e sociais do nosso país, principalmente neste ano que é um ano eleitoral, para podermos decidir aqueles que irão configurar os nossos líderes nos próximos 5 anos. Graças a Deus, o partido que eu faço parte conseguiu colocar jovens como cabeças de lista. Então, é convidado toda a É juventude. convidado a toda a juventude a fazer parte deste dinamismo. Comprar o melhor projeto político. É verdade, é verdade. E nós sabemos onde nós encontramos o melhor projeto político. Yeah. Nós sabemos. Não quero entrar em detalhes aqui, favorecendo um ou outro Mas partido pronto, político. nós sabemos onde encontramos os melhores projetos políticos que visam desenvolver este país. Não sei. Não vou entrar em muito detalhe. Mas sabemos. Não, o jovem sabe. Ok? Podemos fazer barulhos e barulhos. Nós sabemos de onde sai o melhor projeto. Nós sabemos onde sai. Nós sabemos onde sai. Vamos fazer barulho. Porque aquilo, porque aquilo. Não vamos ter pessoas perfeitas. Mas as pessoas que estão agora sabem, conhecem e têm um bom projeto político. Acredita em mim. Exatamente. Acredita em mim. Caríssimo internauta, tivemos aqui uma conversa cheia sobre a participação da juventude nos assuntos políticos e no desenvolvimento do país, em que conversamos aqui esse grande bate-papo com o Claudino Richard. Foi muito bom e tivemos aí diversas visões. E, caro jovem, não fique na zona de conforto, com as pequenas habilidades que tu tens, faça a tua parte e só assim nós podemos desenvolver o nosso país. Agradecer à minha equipe técnica, agradecer a todos os internautas que sempre estão atentos aí a ver os nossos vídeos, os nossos conteúdos. E foi sim mais um episódio aqui no MozaCast e convidamos a assistir todos os vídeos, convidamos a assistir e acompanhar aquilo que são as nossas conversas que nós temos com os nossos convidados. Foi sim um prazer. MozaCast é nós.